Olá pessoal, bem-vindos a este canal. Meu nome é Tatiana e sou aluna da Uninter do curso de Pedagogia. Devido à pandemia da Covid-19, para a conclusão dos estágios não podemos estar dentro da sala de aula. Então, estou gravando esse plano de aula para fazer a conclusão do meu estágio. A aula que eu preparei é sobre tintas feitas com pigmentos naturais. Esta aula atende à competência da BNCC Som, Traços, Cores e Formas e foi preparada para crianças da educação infantil, do Infantil 5, que são crianças que têm 5 anos e vão completando 6 durante o ano, tá? Para essa aula, você tanto pode fazer dentro da sala de aula, como também num ambiente aberto, depende da escola, mas no ambiente aberto também você consegue fazer tranquilamente, tá? Então, dentro da sala de aula, a primeira coisa que você vai fazer é separar as mesinhas dos alunos para que eles trabalhem em grupos de 4, no máximo 5 crianças, tá? Então, você vai começar com as crianças sentadinhas numa rodinha e vai começar a conversar com eles a respeito de alimentos que soltam tinta. Então, você pode utilizar os exemplos assim: quem já colocou a mão na terra e sujou a mão? Quem já apertou um morango? Quem já sujou a blusa com suco de uva? Ou com suco de laranja? Quais os alimentos que soltam tinta, ou algum elemento que soltam tinta, que pode ser também o carvão, você pode dar exemplo, a terra, e vai instigando eles a falarem nessa rodinha quais são os alimentos, os elementos que soltam tinta, tá? Então, depois de explorar isso com eles, aí você vai dizer assim: então, pessoal, hoje nós vamos preparar tintas com elementos naturais, da natureza, como, por exemplo, os índios fazem para pintar o corpo, como antigamente os homens das cavernas usavam para pintar as paredes. Então, eles vão ficar muito animados com essa notícia, tá? Então, os pigmentos que a gente vai utilizar é o açafrão da terra, o louro em pó, a canela, o colorau, e eu separei também o pó de café, tá? Mas você pode usar terra, que dá para fazer também, e pó de carvão, dá para fazer também. Então, você vai lá na prateleira do supermercado, na parte dos temperinhos, e tem vários temperos, várias cores que dá para utilizar. Tem que ser em pó para dar certo, tá? Outro material que vai usar é esses potinhos aqui, ó, tá? Então, você vai separando, aqui são potinhos de doce de leite que eu fui guardando. Você pode utilizar potinhos daqueles copinhos de requeijão também, aqueles de plástico. Palitos de picolé, a gente vai usar. Água e cola líquida, tá? Os pincéis, papel branco e é isso. E a imaginação das crianças. Então, você, depois que conversou com as crianças lá na rodinha, você perguntou para elas dos elementos que dá para fazer que mancham a roupa, que você consegue espremer, que sai algum suco, que sai alguma tinta, você vai separar então esses pigmentos nos potinhos e vai passar de criança por criança para que eles cheirem, se quiser botar o dedinho, se quiser ver, pintou meu dedo, para eles experimentarem esses pozinhos, tá? E se alguma criança não quiser, de repente faz um incentivo, mas não força a criança, tá? Depois que todo mundo experimentou, cheirou, colocou o dedinho, então você vai dizer assim: então agora nós vamos separar vocês por grupos para a gente começar a fazer a tinta, tá? Então você separou as crianças, coloca o aventalzinho nelas ou uma camiseta velha que você tenha pedido já na lista de material. Vamos sentar. Então, cada mesinha cada criança vai ter um potinho e um palito, tá? Então, cada criança vai fazer uma cor
e depois, na hora de fazer a pintura, eles vão compartilhar as cores, tá? Porque não dá para fazer, haja potinho, né, para fazer 4, 5 para cada criança, né? E a quantidade que a gente faz dá para pintar tranquilo, tá? Então, a tinta, a gente vai fazer da seguinte maneira: ou você pode já ter colocado nos potinhos os pigmentos, ou cada criança você vai separar num pote grande e vai colocando, mas eu acho que assim acaba tendo um pouco de desperdício. Então, você colocou nos potinhos e a proporção é mais ou menos uma colher do pigmento, uma colher de sopa assim, ó, de água e uma colher, um pouquinho menos até, de cola. Ó. Eu já tinha colocado o pigmento aqui para não ficar muito extensa a aula, né? E aí a criança vai mexer, daí você pode, então, é bem legal, elas vão mexer, elas adoram fazer isso, né? Elas vão mexer, elas vão cheirar, vão ver se estava diferente daquele primeiro cheiro lá do pozinho. Você pode também fazer essa pintura sem utilizar o pincel, dá um pouco mais de bagunça, né? Tá, então aqui, ó, a consistência dela fica assim, ó. Ela fica meio pastosa mesmo, tá? Essa aqui é o do pó de louro, fica o verdinho, tá? Daí esse aqui, então... Também isso aqui é bem interessante, se você não quiser utilizar a colher, dá um pouco menos de bagunça. Você vai pingando assim, você pode ir pingando em cada potinho da criança, para a criança ir mexendo. Esse aqui é o do pó de canela. Então, primeiro você pega o pozinho, mistura a água. Depois você vai colocar a cola. E aí você vai acertando, vai passeando pelas mesinhas, a criança vai colocando a cola, você vai colocando a água e faz eles mexerem bastante até dar consistência. Ó, a canela ela fica um pouco mais pastosa, tá vendo que quase não cai do palitinho, ó. Fica uma massinha. Esse aqui é o açafrão da terra. Então, vou botar a cola. Esse aqui já tava com a água. Aqui, pessoal, se vocês fizerem ela mais líquida também, não tem problema, tá? Essa daqui ficou um pouquinho mais líquida porque eu botei pouco do pó. Vamos colocar mais um pouquinho aqui. Mas o ideal mesmo para agilizar todo o processo das crianças é você colocar já os pozinhos dos potinhos e deixar para colocar só a água e a cola, ó. Tá? Esse próximo é o coloral. Esse aqui ele fica bem bonito. Você vai colocar o pozinho. E a cola. Tá? Olha como ele fica bonito. E o próximo eu fiz com o pó de café. Então, nós vamos colocar água. E a cola. O ideal para esse tipo de atividade é que você faça o registro de todas as etapas para depois, no final, fazer uma bela exposição. Fica muito legal. Então, primeiro você vai fotografar as crianças fazendo a experimentação dos pigmentos, depois fazendo as tintas, na terceira etapa elas pintando, depois no outro dia, porque ela demora um pouquinho para secar, você pode fazer a reação delas lá, porque ela fica com uma textura, com o pozinho ele não dilui todo na água e na cola,
as tintas elas ficam com um aspecto texturizado, então é bem legal para as crianças no outro dia colocarem a mão, sentirem, olha como é que ficou o meu desenho, como é que ficou o meu trabalho, tá? Então, vou mexer mais esse aqui. E daí, ó, fica um marrom bem escuro. Então, a gente tem um verde, um marrom claro, um amarelo, um laranja, meio vermelho e um marrom terra. Então, aqui, pessoal, vocês podem fazer de duas maneiras. Vocês podem distribuir as folhas para as crianças e elas primeiro desenham com lápis e depois vão pintar, ou elas podem pintar livremente, experimentando cada cor, fazendo tirinhas, bolinhas, do jeito, deixa a imaginação delas voar e deixa livre para eles fazerem, que é o mais interessante, deixar que cada um faça o seu e faça livre, tá? Um detalhe muito importante é que o papel que a gente tem que utilizar é um papel com gramatura 180 gramas, que é um papel mais grossinho, porque essa tinta, como ela tem a água e a cola, se for aquele papel fininho, ela pode rasgar o papel conforme a quantidade que a criança coloca, tá? Então, o ideal é o papel mais grossinho. Então, tá, feitas as tintas, você vai separar os pincéis, vai dar um pincel para cada criança, depois elas vão se trocando conforme a cor. Eu vou fazer uma tirinha de cada cor aqui, para vocês verem como é que fica. Vou ver se dá para mostrar o pigmento, tá? Então, vamos usar uma cor, um pincel para cada cor. Tá? Agora o amarelo, do açafrão, o coloral, que fica bem legal. E o do café. Aqui eu tenho. E o cheiro que fica no papel também é bem interessante. As crianças vão ficar cheirando, vão dizer, olha que legal. Então, olha que bacana que fica. Deixa eu aproximar aqui. Pra vocês verem, tá vendo que ela fica com os pozinhos, ela fica texturizada. E isso quando você faz a pintura, depois no outro dia seca, as crianças vão passando o dedinho, fica bem legal mesmo, tá? Então, daí pra finalizar a atividade, a gente vai ter que, assim, as crianças vão colocar o nomezinho, você vai pendurar pra secar, precisa de um tempinho de um dia pro outro pra secar, porque, ó, não sei se dá pra ver que ela vai escorrendo, ó. Então, precisa ou secar, assim, o ideal seria secar em cima da mesinha, tá? Ou se não, pendurar num varalzinho. Então, depende da quantidade, tem que ir cuidando para as crianças não colocarem muito, para não ficar escorrendo depois a tinta no papel, tá? Daí, então, você finalizou, tirou as fotos, vamos montar uma exposição. Então, você pode aproveitar, por exemplo, o dia do índio e fazer, nós fizemos as pinturas utilizando tintas naturais, como os índios fazem, pode usar esse contexto, pode utilizar como a gente deve preservar a natureza, porque dela vem todos esses pigmentos que a gente pode fazer tintas, tá? E você pode usar essa contextualização. O importante depois no final é que você cante uma musiquinha com as crianças para conseguir recolher os materiais, para limpar as mesinhas. Essas tintas, como as crianças no outro dia vão ver a textura que ficou no papel, é o ideal que você tenha a tampinha dos potinhos para fechar, porque no dia seguinte também ela já tem um cheiro diferente. Essa tinta aqui, ela não dura muito, no máximo 2 dias, mas o cheirinho dela, o temperinho vai soltando e muda. Então também seria, vamos ver como é que tá a nossa tinta, o que acontece, se ela apodreceu, o que aconteceu. Então também é outro experimento que você pode dar continuidade. Então, pessoal, esse foi meu plano de aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Peço, por favor, que vocês curtam o vídeo, se puder compartilhar, assistam até o final. Muito obrigada
e até a próxima aula.